Escoamentos compressíveis, lista 1, exercício 1. Vamos começar com o exercício sobre gases ideais, cálculo das propriedades em gases ideais. Então, ar escoa em regime permanente entre duas seções de um duto. Na seção 1, temperatura 1 de 80 graus Celsius e pressão 1 de 301 kPa. E na seção 2, temperatura 2 de 180 graus Celsius e pressão 2 de 181 kPa. Calcule a mudança de energia interna, entalpia, massa específica e entropia. Então é um exercício bem simples, mas que utiliza alguns conceitos importantes que nós vamos usar ao longo de todo o curso de escoamentos compressíveis, que vão ser escoamentos de gases, né? Então a gente tem aqui um duto, eu tenho uma seção numa região aqui, considerar aqui, ó, uma região 1, numa seção de uma região 2, eu tenho a temperatura 1 de 80 graus Celsius, a pressão P1 de 301 kPa, e na seção 2, temperatura 2 aumentou de 180 graus Celsius e a pressão caiu para 181 kPa. Bom, como é que eu vou calcular a variação de energia, entalpia, massa específica e entropia? Ele me falou que é ar, portanto o ar é um gás ideal. Se é um gás ideal, eu posso usar a equação dos gases ideais, pressão é igual a ρ vezes R vezes a temperatura, ou suas várias variantes, né? Pressão P vezes volume é igual a mRT, PV é igual a RT. Então, aqui uma das formas, né, para gases ideais. Qual que é o valor do R? O valor do R, aqui 0,287 kJ por quilograma Kelvin. Eu também tenho o valor do Cp, que é 1,005 kJ por quilograma Kelvin, e eu sei o valor do CV do ar também, 0,718 kJ por quilograma Kelvin. Só lembrando que o valor do R é o Cp menos o CV, né? Isso para gases ideais. E eu sei também o quê? Que para gases ideais, como é que eu calculo a variação da energia? Para gases ideais, variação da energia interna vai ser calculada por CV vezes a variação da entalpia. Deixa eu escrever como DU aqui. Então, a variação da energia vai ser calculada como CV vezes a variação da temperatura e a variação da entalpia como CP vezes variação da temperatura. E para a entropia? Bom, para a entropia, na verdade eu tenho a equação de Gibbs, né? Mas para gases ideais, a gente sabe que variação da entropia, partindo das equações de Gibbs e aplicando para a equação de gases ideais, eu tenho que CP ln de T2 sobre T1 menos R ln de P2 sobre P1. Eu tenho também para gases ideais como CV ln de T2 sobre T1 mais R ln de V2 sobre V1, né? Nesse caso a gente vai usar essa primeira aqui porque eu tenho essas propriedades. Então vamos calcular aqui, a gente tem todas as equações, né? E a massa específica, a variação, eu vou usar a equação dos gases ideais. Então, bem simples esse exercício aqui, né? Então, a variação da energia interna vai ser dada por CV, 0,718 kJ por quilograma Kelvin, vezes a variação de temperatura. Qual que é a variação de temperatura? Temperatura 2 menos temperatura 1, 180 graus Celsius menos 80. Aqui eu preciso converter para Kelvin, 180 menos 80 graus Celsius ou Kelvin, porque aqui eu estou falando de uma diferença de temperatura, né? Então eu sei que uma diferença de temperatura na escala Kelvin é igual a uma diferença de temperatura na escala Celsius. Então tanto faz eu usar em graus Celsius ou em Kelvin. Isso aqui vai me implicar uma variação da energia interna específica de 71,8 kJ por quilograma. Ele não me deu dados, né, da taxa máxima ou da massa para eu poder calcular a energia total, né? A variação da entalpia vai ser dada por Cp, que é 1,005 kJ por quilograma Kelvin, vezes a diferença de temperatura também, 180 menos 80 Kelvin, ou graus Celsius, me dá uma variação da entalpia de 100,5 kJ por quilograma. Vamos seguir a ordem aqui. Ele me pede para calcular a variação da massa específica. Então eu preciso calcular a massa específica no ponto 1, que vai ser dado por P1 sobre R
vezes a temperatura 1. E aí aqui é importante o quê? Na equação dos gases ideais, eu tenho que usar a temperatura em Kelvin, né? No caso aqui da variação de energia interna e entalpia, como eu estou falando de uma diferença de temperatura, eu posso usar em graus Celsius. No cálculo da equação dos gases ideais, eu estou fazendo uma divisão aqui pela temperatura, né? Então eu não posso usar em graus Celsius, eu sempre tenho que converter para Kelvin. E tomar cuidado também com a unidade da pressão e da constante do gás, do caso do ar, que é de 287 joules por quilograma Kelvin ou 0,287 quilojoules. Né? No caso aqui a pressão P1 está dada em kilopascal, então é 301 kilopascal dividido por R 0,287 kilojoules por quilograma Kelvin vezes a temperatura T1 que é 80 mais 273,16, né? 273,16 kelvins. Por que eu tenho que tomar cuidado aqui? Bom, porque esse K do quilopascal vai cortar com K do quilojoule. Agora, se eu usar a pressão em pascal, eu tenho que manter o meu R em joules por quilograma Kelvin. Portanto, se eu fizer 301 vezes 10 ao cubo pascal, vai ser 287 joules por quilograma Kelvin. O que eu não posso fazer é misturar aqui, usar aqui, por exemplo, a pressão em quilopascal e meu R em joules, ou a pressão em pascal e meu R em quilojoules, porque aí eu vou estar errando de um fator de 10 ao cubo. Né? Se eu observar aqui, daqui a pouco a gente analisa a unidade disso aqui, mas a gente sabe que a massa específica tem que dar quilos por metro cúbico. Né? Essa massa específica 1 vai dar 2,9697 quilos por metro cúbico. Eu vou calcular a massa específica 2, depois a gente avalia se realmente isso aqui dá quilos por metro cúbico. Pressão 2, R sobre T2. Então, da mesma forma, a massa específica 2 é a pressão 2, que é 181 kPa, vezes o R, que é 0,287 kJ por quilograma Kelvin, vezes a temperatura T2, que é 180 mais 273,16. Aqui eu não posso esquecer, como eu falei, de usar a temperatura em Kelvin. Né? A massa específica 2 caiu, né? Deu 1,39169 quilos por metro cúbico. Portanto, a variação da massa específica, se eu calcular o ρ2 menos ρ1, está dando negativo, né? Caiu a massa específica, 1,578, se eu calculei certo aqui, quilos por metro cúbico. Agora eu falei que eu pulei, mas vamos ver a unidade disso aqui. Qual que é a unidade? É pascal ou pressão, no caso que eu usei em quilopascal, né? Dividido pelo R, que é quilojoules por quilograma Kelvin, vezes a temperatura em Kelvin. Né? De cara eu vejo que é o Kelvin com o Kelvin corta, esse quilo eu posso passar lá para cima, isso aqui vai ficar o quê? 10 ao cubo pascal, né? Que é o quilopascal, dividido por 10 ao cubo joules, isso aqui vezes quilo, né? Esse quilo passa para cima. Esse 10 ao cubo do quilopascal com quilojoule corta. Pascal é newton por metro quadrado, vezes quilograma aqui, vezes joule. Joule é newton vezes metro, né? Joule é a unidade de energia, que é a unidade de trabalho também. Trabalho, força, vezes deslocamento, newton vezes metro. Portanto, aqui vai ficar o newton, vai cortar com metro, newton, vai ficar quilo por metro cúbico, né? Então, a unidade tá certo, né? Quilos por metro cúbico. E agora falta só a variação da entropia. Como é que eu vou calcular a variação da entropia? Eu tenho lá da equação da variação de entropia, eu posso usar aqui quilos por metro cúbico, né? Deixa eu escrever aqui, eu apaguei aqui. Então, a variação da entropia, eu vou usar essa aqui, ó, Cp ln de T2 sobre T1 menos R ln de P2 sobre P1. Por quê? Porque eu tenho P2, P1 e T2, T1, né? Então, a variação vai ser 1,005 quilojoules por quilograma Kelvin. E aí aqui também eu estou fazendo uma divisão da temperatura, né? Então eu tenho que usar a temperatura em Kelvin, né? Eu não posso usar em graus Celsius. 273,16 por 80 mais 273,16. Aqui eu tenho que converter para Kelvin, porque é diferente eu dividir 180 por 80 do que eu dividir 180 mais 273 por 80 mais 273. 270, isso aqui vai dar, eu tenho que usar em Kelvin a divisão, né?
menos R, que é 0,287 kJ por quilograma Kelvin. Eu estou usando aqui o CP em kJ por quilograma Kelvin, eu vou usar o R em kJ por quilograma Kelvin. Ln de pressão. A pressão P2 é 181 kPa e a pressão P, essa aqui é a pressão P2 e a pressão P1 301 kPa. No caso da pressão, a conversão da unidade é multiplicativa, né? Então eu posso manter ela em quilopascal ou pascal. Se eu tivesse a pressão em bar também, eu poderia manter aqui o cálculo em bar, porque a conversão de 1 bar para quilopascal é um fator multiplicador, né? Então eu vou multiplicar em cima e embaixo e vai cortar. Na temperatura, como a conversão é uma somatória, daí eu não posso, eu tenho que usar em Kelvin. A pressão eu poderia usar, se eu tivesse aqui em bar, por exemplo, eu poderia manter a pressão em bar. No caso aqui já está em quilopascal, eu vou manter em quilopascal. Então, fazendo as contas aqui, eu tenho uma variação de entropia no caso, variação de entropia específica, né, porque eu não tenho a massa, 0,3965. E a unidade aqui, né, essa aqui é uma divisão da dimensional, vai ser a unidade de quilojoules por quilograma Kelvin. Então, aqui, bem simples esse exercício, mas envolve alguns conceitos importantes ao longo de todo o curso de escoamentos compressíveis, que vai ser basicamente escoamento de gases, né? O cálculo da variação da energia interna e da entalpia, como CV dt, CP dt e a equação dos gases ideais.